Sequências numéricas para normalização psicológica. Imagine o que você quer manifestar. Hipótese: 498716 319818. Suposição científica colocada para explicação de alguns fenômenos que precisavam ser verificados na prática e fundamentados teoricamente para adquirir o status de teoria científica. Em termos de psicologia, é uma suposição de características separadas da realidade, postas para orientação da atividade e determinadas pela existência de uma imagem do mundo em uma pessoa. 498716 319818 319818 498716. Hipótese alternativa: 314817 81891. Hipótese segundo a qual a diferença entre as amostragens estatísticas é essencial, reflete a diferença correspondente dentro da população ou entre as populações onde estas amostragens foram realizadas. Geralmente corresponde à hipótese de trabalho do pesquisador. 314817 81891 314817 81891. Hipótese de interferência na memorização. 488716 918917. Modelo explicativo segundo o qual o processo de esquecimento é causado pelo fato de novos dados que chegam e são colocados sobre os já existentes, o que leva à destruição dos seus vínculos associativos. Hipótese de interferência na memorização. Ontem eu comentei uma sequência que falava sobre memória e hoje de novo essa aqui me chamou a atenção, porque quando eu fui estudar alemão eu estava tão esgotada, mentalmente tão esgotada, eu tinha inclusive aquela como é que fala? À noite eu pensava uma frase e repetia essa frase como um disco furado. Eu não conseguia dormir, porque eu ficava repetindo aquilo, repetindo, era uma coisa impressionante. Eu estava completamente esgotada, que é muito parecido com isso aqui. Os dados chegam e são colocados sobre os já existentes. Então era um acúmulo, tem uma sequência aqui para acúmulo de informação que é muito interessante, porque como a gente consegue acumular informação de forma saudável, né? No meu caso, nessa época, era como se não conseguisse entrar mais nada, a minha mente estava completamente lotada, meu campo informativo estava lotado de lixo, como a lixeira do computador que a gente tem que esvaziar. Era tanto lixo que não entrava nada. E eu lembro que eu ouvia muito assim, conhecimento não ocupa espaço. Bom, pode até não ocupar espaço, mas se o espaço já está ocupado com lixo, o conhecimento também não consegue entrar. E se entra, não fixa. Então, essa sequência para mim aqui já mexeu no meu campo. Já estou sentindo aqui uma coisinha, uma dorzinha de cabeça. 488716, penso que quer manifestar, 918917. 488716 918917. Voltando aqui, eu falei uma pequena dor de cabeça, um incômodo.
Aí eu pensei assim, né? Pô, que chato, a gente podia ficar livre e se sentir bem. É uma mistura de emoções, porque é o lixo que tem que sair. Então, mexeu lá no lixo. E então eu não vou sentir, eu me sinto bem, eu sinto que aconteceu alguma coisa, que abriu alguma coisa, que eu posso ir lá e me aprofundar nessa limpeza, nesse novo entendimento, nessa transformação dessa informação que estava lá, mas eu também tenho que lidar com o mal-estar que tinha antes. Porque na hora que mexe na coisa, é igual quando a gente limpa uma gaveta cheia de fotografias, que a gente, ou de cartas, que a gente pega na fotografia e lembra, e vê aquilo, e fica emocionado com aquilo. E depois guarda de outro jeito, transforma aquilo de um jeito, põe no porta-retrato, ou guarda de novo, mas de uma outra forma no lugar, ou limpa e guarda de novo limpo, né? Então, sempre aparecem efeitos desagradáveis, quase sempre. A gente tem dor de garganta, mal-estar, dor de cabeça, um sono profundo, sempre vai aparecer alguma coisa junto, porque está sendo liberado, não é porque está sendo introduzido no corpo da gente. Não existe mais a situação que aconteceu aquilo, mas ela precisa ser liberada, a informação precisa ser liberada do nosso campo. Hipótese conceitual proposicional. 598716398116. Um pressuposto formulado como a concepção de memória associativa para o fato de que não imagens ou reflexões verbais de situações, mas algumas interpretações de eventos, formando-se como conceitos e propostas são preservados na memória de longa data. 598-716-398-16. 598-716-398-16. Quando eu leio assim muito mal, fica difícil de entender, depois o texto está sempre embaixo, mesmo que demore um pouco, às vezes eu consigo colocar o vídeo e o texto eu só vou colocar um pouco tempo depois. Mas o texto está sempre lá para vocês relerem, lerem e imprimirem se quiserem e colocar as sequências. Então eu não fico com essa responsabilidade de ter que ler perfeitamente. Estou falando isso porque às vezes é puxado para mim. Fazer os vídeos me exige uma disciplina, mesmo sendo vídeos tão simples e tão básicos, mas não são não. Essas sequências elas mexem muito comigo, então eu tenho que ter muita disciplina para conseguir fazer todos os dias. E aí pode ser que seja um dia que eu estou um pouco mais cansada, mas aí vocês me perdoem, tá? Por favor. Hipótese científica. 498714318-218. Uma suposição apresentada como temporal na base de observações e especificada por experimentos futuros. 498714318-218. 498-714-318-218. Você é livre como sempre foi. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você.